Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. Gente, eu estou muito maravilhado com as pregações que tá acontecendo nos Gideões, né? Eu cá entre nós, se fosse depender de mim para ir para os Gideões, eu não iria, sabe? Mas passa na internet, eu assisto e eu estou muito alegre porque Deus usa também os homens lá nos Gideões. E estou muito maravilhado com o que Deus tem falado nesses últimos dias através dos pregadores, dos Gideões, né? Falando sobre o que está acontecendo ultimamente no seio da igreja. Deus tem despertado, né, o seu povo, né, com relação ao que está acontecendo, né? A, a questão da não pregação do evangelho do reino, essa questão aí de muito levar a fé como uma profissão, essa questão aí de cobranças, de pregações, né, por parte de alguns pregadores, cantores, né, da, 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 da coisa descarada com relação à questão de dinheiro, né, no meio do povo de Deus. E o povo está vendo, né? A gente tivemos várias situações aí. Deus tem despertado os pregadores do Gideão, né, denunciando o que está acontecendo. Eu tenho pensado esses dias muito, vendo as situações aí que vem acontecendo e muitos pregadores têm denunciado, isso não é de hoje não, né? Mas eu tenho visto que de uma forma contundente nos Gideões é porque o negócio está sério mesmo, né? Então, gente, estamos vivendo tempo de atitude. O tempo de denunciar acabou. É o tempo de atitude. Se cada cristão fizer a sua parte, fizer só aquilo que a palavra de Deus diz, isso acaba, viu? Isso acaba, essa questão desse povo que quer viver se aproveitando da fé daqueles que, não, que não medita na palavra de Deus, que não pede ao Espírito Santo discernimento para entender o que é de Deus e o que não é. A palavra de Deus, ela diz assim lá em Provérbios: a sanguessuga, ela tem duas filhas, dá e dá. Esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje no meu evangelho. Então, se você não tiver discernimento, você vai ser sugado. E o pior, né? Por duas filhas, dá e dá. Então, irmãos, dízimo e oferta é tudo aquilo que está na palavra de Deus. Quer ser pregador, quer ser cantor, quer viver da obra de Deus, então se prepare, né? Se prepare para viver dos dízimos e das ofertas do povo de Deus, né? Acabou isso é a questão de ostentação de luxo, esses altos salários, essas coisas horríveis que andam acontecendo aí no meio do povo de Deus, né? Mas que o povo de Deus toma atitude, né? Isso só acontece porque quem está à frente permite o pior. O povo que não tem discernimento da palavra de Deus também apoia essas situações. É tanto que quando se é para ir para uma escola dominical, pouca gente vai. Quando é culto de doutrina, também pouca gente vai. Mas se chama um pregador, um cantor famoso, a igreja lota. Então, povo, vamos parar com isso. Vamos deixar de estar dando ibope para esse povo, né? Eu tenho visto aí uma situação dessa que aconteceu agora no Brasil, com relação a esse jovem aí, que eu não vou falar o nome por questão de ética, e né, é bom que Deus abençoe ele, que ele realmente pregue o verdadeiro evangelho do reino. Mas Paulo, ele teve uma situação em Corinto que os irmãos estavam levando situações que estavam acontecendo no seio da igreja para os tribunais, né, para que os juízes que eram seculares julgassem a causa do povo de Deus. E Paulo disse, não tem homem de inteligência, de sabedoria no meio de vocês não que possa julgar essas coisas, para se vocês ir, né, por de fora para o povo julgar as causas de Deus. Então, a situação dessa que aconteceu ultimamente foi preciso Deus usar autoridades seculares para resolver a situação, usar o conselho tutelar para resolver, porque homens
de Deus não resolver uma coisa tão simples, né? Porque ao meu ver era assim, para não dar oportunidade, né? Conversar com os pais, conversar com ele, olha, esse rapaz ele tem que aprender o verdadeiro evangelho, que o verdadeiro evangelho é o evangelho do reino. É aquele que Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro evangelho. Outro evangelho aí, irmãos, ó. Ai, mas Deus abençoa. Abençoa. Deus faz prosperar. Faz prosperar. Isso é verdade. Mas o verdadeiro evangelho que tem que ser pregado é salvação de almas. Jesus não curou todo mundo. Jesus não enriqueceu ninguém, num sentido aí. Se você lê assim, rapaz, e essa pessoa começou a seguir Jesus e ficou rico, aí você me diz aí, me mostra na Bíblia Sagrada. Agora, que Deus abençoe, abençoe aquele que se esforça, aquele que trabalha, mas se aproveitar da fé dos irmãos que têm pouco conhecimento da palavra de Deus, ou os irmãos se deixar ser enganado por achar que Deus é esse Deus, né, que é obrigado a servir o homem, isso aí não é o evangelho do reino, não. Então, a paz do Senhor a todos e uma boa tarde.